Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Suplicamos, Jesus, o Teu amparo e a Sua misericórdia. Derramai, Senhor, os fluidos bons, que permitam que estejamos em sintonia de luz e de paz. Espíritos imperfeitos que somos, suplicamos, Senhor, a Tua divina inspiração. Envolve-nos, Senhor, nas vibrações do amor, da fraternidade e da caridade. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, gente. Então, nós vamos estudar hoje. Boa noite. Boa noite. O Livro dos Espíritos, né? Item. A gente estudou Progressão dos Espíritos, o item 114 e 115. Hoje nós vamos estudar. Povo de Deus. Boa noite. O 115A. Vamos estudar o 115A. Então, no 115, nós lemos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Eles responderam, né? E agora, no 115A, a gente vai ler o seguinte. Eles responderam: os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los, fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Estou resumindo só o 115, tá? É só um resumo. Então vamos para o 115A. De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência. Vou tentar ver se eu compartilho aqui. 115A. E só adquirindo pouco a pouco conhecimentos que lhes faltam De acordo com isto, os espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. Kardec pergunta. Vou compartilhar aqui com vocês. Sim, eles respondem. A comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, ele está fazendo uma comparação em que a gente, quando entra na evolução humana, a gente, depois de já ter jornadeado em evoluções pré-humanas e chegou no reino hominal, né? A gente somos espíritos simples e ignorantes, como crianças, inexperientes, e que nós vamos adquirindo conhecimento na medida em que nós reencarnamos. E aí a gente sabe que o limite de uma vida humana, ela é muito pouco, né? Muito pouca. E a gente tem que lembrar também que antigamente se vivia menos. Não se esqueçam que há 20 mil anos, 30 mil anos, 100 mil anos, nós
vivíamos muito menos do que hoje, né? Hoje o ser humano chega com facilidade a 70 anos, 80, 90. Há 5.000 anos atrás, a média era 40. Uma pessoa de 40 anos já era considerada um idoso. Por quê? Porque não havia vacina, a medicina não era avançada, então a gente vivia muito menos. E isso implica que sem a reencarnação é que a gente não entende como é que o indivíduo possa crescer, porque uma vida no passado ela era muito curta. As mulheres morriam no parto. A cesariana só surge no início do século XX. Então era comum em muitos povos, inclusive na Europa, se escolher mulheres ancudas, né? Com ancas largas, porque se presumia que essa mulher poderia dar muitos filhos. Por quê? Porque era comum complicações no parto. Então, se morria muitas mulheres no parto. O parto era, muitas vezes, na base do sacrifício. Então, a gente não pode esquecer isso tudo quando a gente fala da caminhada humana na Terra. Então, a vida humana, física humana, só agora a gente consegue, com certa facilidade, chegar a 70 anos. Se cuidar da saúde, chega a 80. Se cuidar da mente, chega a 90 com lucidez. Mas isso, na história humana, era se hoje chegar a 90 ainda não é algo tão comum, né? No passado, muito menos. Vivia-se 35, 40, 45 anos, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque aí a gente entende, a gente lembra que o tempo de aprender durante uma encarnação era muito pouco. E o que se sabia era muito pouco. Então, sem a reencarnação, em que o espírito aprende numa vida, depois aprende mais um pouco, depois aprende, a gente não vai entender nada da lei de progresso da humanidade. A doutrina espírita, ela traz essa visão que nos amplia. Então, o espírito, quando ele começa as suas primeiras encarnações, ele é simples e ignorante. E para que ele consiga se tornar um mestre espiritual, vai demorar muitos milênios, aprendendo com a vida. Então, um indivíduo, quando chega a um nível espiritual de um espírito puro, se torna um anjo de luz, ele só o é porque ele aprendeu a amar diante de todos os obstáculos da vida. Ele aprendeu a vencer as influências da matéria. E aí ele se torna um espírito puro. Ele superou todos os obstáculos, quitou todas as dívidas, ele reconciliou com todas as pessoas e hoje ele serve, ele é a plena, o espírito puro, ele é a plena vivência da lei divina. Então, o espírito puro é o único espírito que, em termos, se a gente entender, é o único que usa em plenitude o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque todas as suas ações são livres, não tem condicionamentos da matéria, porque ele é um espírito puro. Puro de quê? Puro da influência da matéria. A matéria não influencia. Então, ele tem, nas suas ações, o verdadeiro livre-arbítrio. Por quê? Porque o cérebro não influencia, a cultura não influencia, a sociedade não influencia, as emoções não influenciam.
porque ele superou tudo isso. Algum comentário, gente? Anderson, só uma dúvida aqui. É a questão 115, só para esclarecer. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Deu a cada um deles uma missão, ou seja, então nem a todos não é dado essa missão, não. Cada um que nasce através das mãos de Deus é dado uma missão diferenciada. Não, missão aqui não é missão tipo vá lá e pregue o evangelho, ou vá lá e fale sobre reencarnação. Não. Missão aqui precisa ser entendido como as tarefas da vida. Vamos pensar no espírito primitivo. Precisamos pensar no espírito primitivo. Espírito primitivo, os primeiros hominídeos, os primeiros humanos, eles eram caçadores-coletores. Eles eram caçadores-coletores. O que é isso? Eles caçavam o que aparecia na frente deles e coletavam as frutas que apareciam na frente deles. Eles não plantavam. Então, esse homem primitivo, qual é a missão dele na Terra? Aprender a viver. Vou compartilhar aqui algumas imagens. Compartilhar com vocês algumas imagens. Esse atributo de aprendizado que eles tinham é para que eles fossem evoluindo através de suas próprias ações, né? Isso. Refletindo sobre o que eles faziam, se podiam melhorar ou ficar estacionados. Aqueles que tinham um pouco mais de interesse colocavam as coisas à frente. Então, o homem primitivo, qual é a missão dele? A missão dele é aprender a sobreviver, aprender onde caçar, aprender a criar o fogo, aprender a cuidar um dos outros, naquele nível. Né? Aqui, ó, nessa figura aqui, a gente está vendo o quê? O homem primitivo fazendo o quê aqui? Essa figura aqui que está com o mouse, ó. O fogo. O fogo. Acender. Isso, o fogo. Então, essa é a missão. As primeiras missões humanas, nas primeiras encarnações, é essa aqui, ó. Fazer o arco, respeitar, né? Lidar com os problemas da selva, usar roupa para se defender, caçar para comer. Então, não se pede do homem primitivo coisas complexas. Então, missão aqui, a gente precisa entender que missão aqui é a sobrevivência, é a vida. O homem primitivo, então, ele tem a primeira tarefa, crescer. Você sai de uma experiência de simples ignorante, né? Você sai de simples ignorante, totalmente zerado e vai interagir com a vida. Qual é a tua missão? Nós, há muitos milênios atrás, aprender. Então, nessa vida, você vai ter uma vida, você vai nascer no local frio. Tá entendendo, Rui? Não é uma missão no sentido que a gente dá missão espiritual. Não, é uma missão no sentido que a vida ensina. A vida no mundo físico dá ao espírito
ensinamentos que fazem com que ele aprenda. E quando ele desencarna, ele se torna um espírito e ele vive ali, entre os seus, interagindo. Depois ele reencarna, com novas experiências. Isso é que chama aqui missão. Missão, a gente tem que entender, não no sentido nobre, avançado, não. Missão aqui é Congelou. Eu congelei? Congelou. Aí os mentores, mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Os mentores fazem assim, olha só, nós queremos que em 1000 anos esse povo aqui aprenda a usar o fogo. Essa é a missão. Então eles têm 1000 anos, várias e várias encarnações, para aprender a usar o fogo. Agora aqui, pergunta. Os próximos 1000 anos... Há a possibilidade de vir alguém mais adiantado para alavancar esses espíritos a ultrapassarem as suas supostas missões mais rápido? Sim, isso sempre acontece. Espíritos mais evoluídos, às vezes até banido de outros mundos. Lá naquele mundo, ele não se comportava bem. Ele não evoluiu com aquele planeta. Então, ele é retirado daquele planeta e é colocado no mundo primitivo. Claro que ele não vai lembrar de nada quando reencarna. Ele não lembra de nada. Mas ele é um espírito que tem bagagem. Então, ele vai buscar o fogo, ele vai ter curiosidade, vai ver o fogo, vai ser aquele que vai botar a carne lá para queimar. Daqui a pouco ele vai querer saber como é que ele faz o fogo, porque ele traz uma bagagem. E ele vai fazer o quê? Vai ensinar os outros. Então, isso é normal. Isso é normal. Nem todos os espíritos mais evoluídos vêm banidos. Às vezes, é um próprio trabalhador espiritual que está ali, reencarna para ajudar. Para tirar o povo dali. Queremos que esse povo saia daqui e vá para o norte da África. E depois então, atravessa o Mediterrâneo, andando. Para esse é uma missão, né? Para esse, especificamente, é uma missão. Na verdade, punição... Não, missão. Eu falei missão. Missão. Para esse mais evoluído... Sim. Às vezes, um espírito evoluído renasce para melhorar a genética. Então, algumas melhorias genéticas, elas acontecem que o espírito superior, ele reencarna e como a genética dele, perispiritual, é muito mais sutil, acaba provocando, acelerando aquilo que a gente chama de mutação, que a gente vê hoje, né, na Covid, né, tem a Covid alfa, beta, gama, delta, são várias mutações. O vírus, todo vírus, ele muta com muita rapidez. O que é a mutação? É a lei da evolução. Quando a gente... Eu estou falando, gente, eu não sou da área, então dá um desconto, tá? É só para a gente ilustrar. Não vou aqui entrar em conceitos muito avançados, é só para a gente ilustrar um pouco, e um pouco do que, jungindo com o conhecimento espiritual. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Rapidinho. Compartilhar tela. Aqui. Aqui, nessa imagem aqui, vocês estão vendo? Qualquer uma dessas aqui
Vocês estão vendo? A evolução humana. Deixa eu pegar essa figura aqui. Baixados, imagem. Rapidinho. Que eu acho que ilustra, né? Se a gente... Agora eu vou compartilhar aqui a imagem para todos verem. Aqui. Bom, aqui nós temos um retrato da evolução humana. Esse aqui é um nosso ancestral de 10 milhões de anos atrás. O que é a mutação? Chega um momento em que pequenas mutações vão transformando o corpo físico. Isso aqui, assim como o vírus do Covid muta no modelo alfa, beta, gama, delta, nós também fomos ao longo... Só que a nossa mutação ela é muito mais lenta. Ela demora milhões de anos. Então, existe a hipótese... Isso foi devido também a mudanças mesmo na própria natureza, né? Aí eles tiveram necessidade também no caso, fazer essa mutação, dessa mudança. Sim, existe a mutação, existe a mutação, né, genética, e existe a seleção das espécies, né? Quando Darwin falou da seleção das espécies, ele não conhecia a ideia de mutação, ele não trabalhou com a ideia de mutação. Depois, a ideia de mutação da genética, né, com as ervilhas lá do padre Mendel, acho que não. Deve ser. Acho que é Mendel. As ervilhas explicaram a evolução e provaram que a teoria da evolução não é só uma teoria como uma hipótese, é uma verdade. E o Covid está aí mostrando. Né? A mutação do Covid é justamente essa mutação que vocês estão vendo aí na tela, só que essa daí é a nossa. O que eu estou dizendo é que as transições, muitas vezes, são precipitadas quando um espírito de alta categoria reencarna. Então, nesse nível aqui, o cara reencarna, mas ele não reencarna, é só para viver rapidamente, é para fazer a transformação genética, mudar a aparência e reproduzir. Não sei se vocês estão entendendo. O perispírito mais avançado provoca uma alteração genética estética para melhor. Os cientistas espirituais vão trabalhar pelo espírito para isso acontecer também. Nada é mágico, né? Mas há toda a parte física é a seleção das espécies e a mutação. O que o homem não vê, que a ciência não tem como saber, é a parte extrafísica, aquela que acontece no mundo extrafísico, no mundo espiritual, que é programado matematicamente ao longo dos séculos, dos milênios, por mentores sábios que pouco a pouco vão fazendo transformações perispírito, corpo físico. Essas transformações vão fazer aquela mudança na aparência. Hoje nós temos essa aparência graças a isso. E aí, cada vivência desses seres são as pequenas missões que vão dar a eles o quê? Ampliação cognitiva. Mostrando a evolução do princípio espiritual e como as missões, que na verdade hoje a gente não usaria esse nome, porque causa justamente essa confusão. A gente usaria hoje, no linguajar atualizado da doutrina espírita, a gente chamaria como experiências encarnatórias e não missões. Então, Anderson, eu fiz essa pergunta justamente porque muitas das vezes essa pergunta ficou tão assim, dentro do meio espírita, né? Ficou tão banalizado, o pessoal passa batido dela, mas não se atém para esse detalhe, né? Você agora está esclarecendo. Muitas das vezes passa batido. Eu estou em 3 estudos, só você que comentou dessa forma. Porque passam batido. Essa é uma questão que já está mais do que... Não é bem assim. Você está vendo que
Mesmo a gente estando aí com vários estudos, aparece uma dúvida, e é bom esclarecer. Né? É verdade, é verdade. Imagina para o leigo. É verdade. Então, vamos para o item 116. Vou compartilhar aqui a tela. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Isso é muito importante, porque é um conceito básico da doutrina espírita, lei de progresso. Vamos lá, antes de comentar, vamos responder. Não, todos se tornarão perfeitos. Todos os seres do mundo um dia serão luminosos. Vocês serão luminosos? Oba! Nada de pessimismo. Você é luz e sua luz vai brilhar. Mudam de ordem mais demoradamente. Alguns demoram mais. Porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? É verdade. E aí está toda a claridade do conhecimento espírita, gente. Gente, se nós perdoamos nossos filhos, quem tem filho aqui sabe disso, que a gente muitas vezes fica brigado, fica aborrecido, fica contrariado, e daqui a pouco, vem, pai, me dá isso aqui, não sei o que, não sei o que, tá bom. Ai, pai, me dá um abraço, tá bom. Gente, se nós, às vezes, até defendemos nossos filhos, não, meu filho não, a gente sabe que está errado, mas você não quer que falem mal do seu filho, da sua filha. Se nós somos assim, como dizem os espíritos, Deus, então, será que Deus vai condenar um filho para sempre? Essa ideia do inferno é muito infantil. Com todo respeito aos nossos irmãos que acreditam ainda em inferno. Mas, se você pensa bem, em Ibn Abi Dada, Ibn Abi era um menino. Ele vivia nas ruas de Damasco. Ibn Abi não tinha pai. E a mãe dele sumiu na vida. Ele vivia com uma avó muito idosa. E eles não tinham o que comer. Ibn Abi, então, aprendeu que, como ninguém dava nada para ele, isso lá no século XII, como ninguém dava nada para ele tinha, para sobreviver, ele, a avó, ele tinha que usar os meios que ele achasse melhor. E foi uma criança que cresceu, primeiro, sem afeto, com o senso de dever de ter que cuidar dele mesmo e da avó. Então, ele roubava. E, muitas vezes, usava até da violência. Ibn Abi viveu até os 22 anos, porque, às vezes, ele usava da violência. Acabou que um dia os soldados do sultão o prenderam e o mataram. Segundo a ideia do inferno, ele que viveu 22 anos, ele que batia nas pessoas, batia nas mulheres para roubar, para dar de alimento para a avó, não vai para o céu. Se só existe céu e inferno, Ibn Abi vai para o inferno. E lá ele chega no inferno. E sofre muito bem. Pegam ele e põem num caldeirão de fogo durante 1 hora. E isso Deus vendo lá do céu. E os anjos e todo mundo vendo. Os santos. E o demônio cozinha ele 1 hora no fogo. Depois, mais 10 horas. Tortura ele com todas as torturas mais terríveis. Depois, mais 100 horas. Mais 10 dias. Isso Deus vendo, falou, você merece. E 10 anos.
20 anos. 22 anos. Ele viveu 22 anos. Só que o inferno é para sempre. 50 anos. 100 anos. 1000 anos. 10.000 anos. 1 milhão de anos. 1 trilhão de anos. Gente, pelo amor de Deus. Para pensar se isso tem lógica. Será que é só eu? A doutrina espírita, por isso que na Europa todo mundo é ateu. Ninguém acredita mais nisso. Só em países como o nosso, que ainda tem muita carência, as pessoas não estudam, não gostam de ler, que o povo acredita nessas coisas. Então, o que os espíritos estão dizendo... Sem falar, Anderson, que os assassinos, né, foram observados por Deus e exaltados, porque o cara matou um outro ser para se livrar de um problema, porque não quiseram saber do problema dele. Era simplesmente, ele está causando mal à sociedade, então temos que eliminar, matar. E Deus permitiu, Deus gostou daquilo, ficou feliz. Tanto que condenou ele a viver não sei quantos anos sendo cozinhado no óleo. Agora, aí aí eu digo assim, é exatamente isso que os seres humanos não entendem agora. O que é direitos humanos? As pessoas pensam que direitos humanos é para bandido. Direitos humanos é para seres humanos, para qualquer um, seja ele bandido, marginal, assassino, ou um santinho bonzinho que faz tudo. É a mesma coisa. E as pessoas não têm essa mentalidade. Né? Então, é por isso que ainda ficam acreditando num ser que vai condenar você ao sofrimento eterno. Exatamente. A gente vê que o conhecimento espírita, o que ele faz com a gente? Ele permite que a gente entenda a realidade espiritual de uma forma mais madura. E aí os espíritos dizem, ninguém fica para trás. Todo mundo vai se tornar um dia espírito puro. Ninguém fica para trás. Todo mundo vai evoluir. O que diferencia é que, conforme o uso do seu livre-arbítrio, isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais longo. Mas mais rápido, gente, não é na próxima encarnação. Tem gente que pensa que virar espírito puro, depois que ele se tornou espírita, é daqui a 1, 2 encarnações. Não é assim não, tá? Espírito puro, a gente nem vislumbra quando será. Vai demorar muitos milênios para a gente atingir isso. Muitos milênios. Muitos não é 2, nem 3, nem 10. Muitos, é muitos. Porque a gente vai ser puro de tudo. Ou seja, perfeição absoluta não existe. É um espírito puro dentro do planeta Terra. Mas depois disso a gente continua evoluindo, diz Kardec lá na Gênesis. A gente ainda tem novos processos que a gente desconhece completamente, acima da... É uma evolução que não nos pertence, a gente não tem nem que se preocupar com isso. É a evolução dos espíritos puros. Como isso não cabe a nós não precisamos... Acho que eu não estou nem ainda no rol dos espíritos lavados. Ainda estou naqueles que estão se sacudindo assim. Exatamente. E aí a gente muda de ordem, a gente muda de categoria, a gente evolui, a gente progride. Ao sabor do quê? Do esforço de cada um, da dedicação, da melhoria, do sentimento que cada um impõe a si mesmo. A lei de progresso, ela não tem como impor a você que você perdoe, que você ame, que você se dedique. Um dia a gente vai entender que esse é o caminho. Se você faz algo obrigado, você não está progredindo a contento. É bom, mas ainda não é progresso real. Ainda é um preâmbulo ao progresso real. O progresso real é quando aquilo vem de dentro de você. Aquilo é você. Você quer ser assim. Você quer ser melhor, né? Então a gente vive... então só por aí a gente vê
que o processo evolutivo, ele não é assim, papum. Não, a gente tem várias nuances, coisas a resolver, coisas a aprender, coisas a... Você pode ser bom numa coisa e eu em outra. Então, eu tenho que melhorar naquilo que você é bom e você tem que melhorar naquilo que eu sou bom. Porque a gente não evolui em linha reta assim. Não, a evolução ela é multidisciplinar. Multidisciplinar. Mesmo no campo do sentimento, há várias nuances. Nuances em que você tem que trabalhar, que a gente tem que trabalhar. Você pode ser uma pessoa honesta e trabalhadora, mas impaciente com quem não te compreende. Você pode ser uma pessoa paciente com quem te compreende, mas não gosta de trabalhar no que não gosta. Ou você até trabalha no que não gosta, mas não gosta de ser contrariado. Você, às vezes, não tem problema em ser contrariado, mas quer ter 4 namoradas ao mesmo tempo. Então, a gente tem... Você, às vezes, não tem 4 namoradas ao mesmo tempo, mas adora se exibir. Tem uma namorada para exibir, um objeto para você poder exibir aqui. Ó. Então, isso tudo são... Eu tô até meio que brincando para a gente entender como a gente tem que evoluir multidisciplinarmente. São várias nuances que cada um tem que vencer pouco a pouco. Por isso as encarnações. E por isso, gente, não tem como você dizer assim, eu sou mais evoluído do que você. Isso não existe. Por quê? Você é bom em algumas coisas que ao longo dos séculos você conquistou. Mas você tem outras coisas que você tem que conquistar. O outro, o seu irmão, o seu vizinho, é a mesma coisa. Como a gente nunca sabe nem o nosso, o que a gente é bom, quanto mais o do outro. Então é muito perigoso esse olhar de cima para baixo em que a pessoa se define como mais evoluída. Isso é muito infantil também. Anderson. Tanto que Sim. é que nos livros missionários, eles fazem deixa bastante claro isso, quando eles procuram sempre alguns espíritos que são mais evoluídos em certa área, né? Para poder auxiliar naquele trabalho, determinado tipo de trabalho. Então, essa evolução se mostra aí, nessa parte. Nem todos se desenvolvem, se aperfeiçoam em uma coisa. Então, cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua melhor parte em alguma coisa, que ele faz melhor do que o outro. Tanto é que eles mesmos falam, vamos procurar fulano que ele está mais habilitado para esse tipo de trabalho. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E me lembro que há muitos anos atrás, o Gasparetto encontrou com o Chico Xavier e aí o Gasparetto deu essa informação, que o Toulouse-Lautrec, que trabalhava com o Gasparetto, pintor desencarnado, estava ensinando ao Emmanuel a questão das cores e da cura, lá no mundo espiritual. E que o Emmanuel estava ensinando ao Toulouse-Lautrec a filosofia do Evangelho. Então, a gente vê como essas coisas, há uma troca, né? Cada um tem... Claro que alguns processos dão mais vantagens em termos de discernimento, entendimento, desempenho e lucidez do que outros, é óbvio. Para isso existe a doutrina espírita, para nos mostrar que a caridade vai trazer para nós uma condição positiva, avitária, de reconciliação com os erros do passado, de socorro às pessoas, de ampliação do nível de entendimento, de amparo. Mas, para além da caridade, né, a gente vai ter que aprender também os detalhes do conhecimento, do aprendizado, do discernimento, do autoconhecimento. Que hoje
na pedagogia, no campo da pedagogia e da psicologia, você já tem um entendimento das múltiplas inteligências. Vai ser o Howard Gardner que vai falar que nós temos diversos tipos de inteligência. E isso já vai com o que eu estou falando, bate com o que a gente está falando, dessa multidisciplinaridade evolutiva. Então, o jogador de futebol, às vezes, o Garrincha, por exemplo, o Garrincha era uma pessoa que mal sabia ler e escrever. Tanto que ele sempre foi muito enganado. Quem conhece a história do Garrincha sabe como o Garrincha foi enganado pelo Botafogo lá nos anos 60, porque ele, coitado, ele era muito brucutu no intelecto. Mas ele tinha uma inteligência podálica. O cara era um gênio no campo do futebol, né? Um dos maiores jogadores que já existiram, os melhores jogadores que já existiram. O Garrincha era um bailarino do futebol. Era algo impressionante, né? Ele tinha uma inteligência, todo grande jogador, ele tem um senso de oportunidade na sua atribuição que nós não temos. Então, é uma inteligência, a gente tem várias inteligências. O problema é que a nossa sociedade, ela valoriza muito a inteligência matemática. Então, quem tem a inteligência matemática, geralmente consegue ter grandes profissões que remuneram bem, química, engenharia, etc., né? E quem é muito bom na inteligência artística, né? Nas questões do canto, da dança, essas pessoas da nossa sociedade, elas poderão ter uma vida, poderão ter, não são todas, poderão ter uma vida muito mais confortável, muito mais rica de quem tem outros tipos de inteligência. Então, nossa sociedade valoriza alguns tipos de inteligência e desvaloriza outros. Mas o que as diversos tipos de inteligência nos diz? Não existe ninguém burro. Não existe ninguém burro. E isso é a psicologia que nos diz. A doutrina espírita nos diz a mesma coisa. Todo espírito tem uma bagagem multimilenar. Hoje, ele pode até não saber ler nem escrever. Hoje, devido às situações da encarnação dele hoje. Hoje, ele pode ter só a 4ª série. Hoje, devido a impedimentos sociais, culturais e kármicos. Coisas que ele tinha que passar em termos de programação encarnatória. Mas você não tem como saber a bagagem do espírito. Então, o espírita não pode chamar ninguém de burro. Por quê? Porque todo mundo tem uma bagagem multimilenar que a gente muitas vezes desconhece. Não é isso, gente? Então, gente, ninguém fica parado no espaço e no tempo. Todos evoluirão. É o único determinismo que existe. A certeza de que um dia todo mundo evoluirá. E evoluir não é pensar igual. Evoluir é ampliar sua capacidade de discernimento, de entendimento, né? Então, cada nova encarnação é uma nova oportunidade que a gente tem de crescer enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, a gente reencarna, ora como homem, ora como mulher, ora como hétero, ora como homo. A gente reencarna nas diversas possibilidades que o ser humano, a vida humana dá, para que a gente tenha entendimento real das coisas. Você reencarna em várias etnias, você reencarna em várias épocas, buscando o quê? Aprender, aprender e aprender. O que mais, gente? Vamos para o próximo? Ou vocês querem comentar alguma coisa? Então vamos para o próximo. Ninguém falou nada. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. Então Deus, na sua justiça divina, é muito melhor do que a gente.
Item 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então, nessa pergunta, a gente vê de novo a lei de progresso e a individualidade humana, como cada indivíduo é responsável pelo caminho que traça. O que acontece, gente, é que uma ação gera reações, que gera reações. Então, cada atitude que a gente toma cria o futuro. Causa, consequência. Então, nossas atitudes é como se fosse uma pedra caindo no meio do lago, que criam aquelas ondas. Né? A gente joga a pedrinha e faz aquela marolinha, né? E vai ser ali que a gente vai aprender. Então, todo movimento, quando tu está encarnado, eu quero aprender a ler. Você vai aprender a ler, você vai ter acesso a livro, você vai crescer, você vai ter experiências ali. Eu quero trabalhar na biblioteca. Aí você vai ter aquelas experiências de quem trabalha na biblioteca. Eu quero ser guerreiro. Você vai ter aquelas experiências de quem... eu quero ser padre. Você vai ter aquelas experiências. Eu quero ser agricultor. Você vai ter aquelas experiências. E essas experiências, você vai ter a sua vida. Como você vai ser um agricultor? Com quem você vai lidar? Como você vai lidar com a seca? Com a terra do outro? A vida vai trazendo o quê? Experiências. E nessas experiências, você vai ter ações boas e não boas. Se você consegue, numa experiência, ter ações boas, sem prejudicar ninguém, nem o planeta, você passa para uma outra. O problema é que a nossa própria... Quanto menos evolução a gente tem, a margem de tomar atitudes ignorantes é alta. Então, por isso que não dá para você evoluir em linha reta. Não tem como. Não existe isso. Evoluir em linha reta, acertar sempre. Não tem como, porque como é que você pode acertar sempre se a moral humana muda? A moral humana muda. Então, nos anos 40, uma mulher não podia usar calça comprida, era errado. Não era possível uma mulher trabalhar, era errado, era mal visto. Uma mulher separada era mal vista. E não adianta a gente pensar agora, com o olhar de hoje, tentar raciocinar naquela época, porque todo mundo pensava assim. No século XVIII, era comum no Rio de Janeiro o quê? Todo mundo ter escravo. Era comum. Você não tinha escravo porque você não tinha dinheiro. Mas se você pudesse ter, você teria. Mas ter escravo é errado. Entende, gente? Como não tem como você sempre acertar, só se você tivesse um privilégio de Deus. Por quê? Porque a própria moral muda com o tempo. Então, quando a gente reencarnou lá na Arábia, no século VIII, a gente vivia naquela cultura e aprendeu coisas e agiu conforme a cultura. Ao longo do tempo, você vai aprendendo as coisas boas que você fez naquela encarnação no século VIII, lá na Arábia, ok. E as coisas não boas, você retorna para expiar, para aprender, para corrigir. Aí, depois de 2, 3 encarnações, você aprendeu, ok, eu não caí mais nessa.
Aí você vai para um outro lugar, aprende outras coisas. Só que Quer ver uma aquela coisa- coisa... Oi, pode falar. Você quer ver uma coisa simples, talvez a gente não se aperceba. O cão de guarda. Antigamente o cachorro era usado muito para cão de guarda. Hoje as pessoas estão tendo outro olhar para o cão, para o cachorro. É Você vê que a verdade. diferença, né? A maioria das pessoas antigamente compravam um cachorro para ser cão de guarda. Hoje não, né? Muitas pessoas já compram o cachorro com outra intenção, ou pegam um cachorro na rua com outra intenção. É Você vê como verdade. é que, em poucas décadas, como a sociedade mudou, a sua cultura, né? E há de Você, mudar mais ainda. É e uma coisa você vê o simples, né? seguinte, você vê uma coisa simples, e esse exemplo, pegando esse exemplo que você deu, a maioria das pessoas tem um cachorro para cuidar com carinho, mas ainda há 20, 30% de pessoas que usam cachorro como cão de guarda. Entendeu? Então você vai ter gente que no campo do lidar com um animal já trabalha mais com carinho, mas ainda há pessoas que trabalham com animal para ostentação de força e poder. Ao longo do tempo, essas pessoas elas vão aprender como? Ao longo de uma, duas, três encarnações, até que ela aprenda que os animais não são para virarem feras. Nossa missão com os animais é a mesma missão de um mentor de Jesus conosco, ou seja, de nós sermos alavancadores do processo evolutivo deles de forma fraterna, amorosa e amiga, né? Mas isso não é todo mundo ainda. E o que é pior, E também há se eu pessoas, nasço numa Anderson, família, pode falar. há Pode falar, pessoas, Tarcísio, eu falo há, demais. há Fala. pessoas que também têm outra conotação. Elas amam os animais, fazem tudo pelo animal, mas não fazem pelo ser humano. Só eu conheço pessoas aqui que disseram: eu prefiro ajudar a um animal do que a um ser humano. E isso é uma mentalidade ainda, né, que não diferencia se o cara é do bem ou do mal. Porque ele protege um ser e odeia o outro, que é da mesma, como é que se diz? Que é um ser humano como ele. Eu conheço pessoas assim, não estou dizendo isso inventando nem. Mas aí, Eu aí conheço olha que pessoas coisa assim. interessante que você levantou. Veja bem, o que a gente falou antes? Que a evolução é múltipla, Isso. Cada um tem um entendimento, né? né? As pessoas... Então, tem gente que há 4 encarnações atrás foi escrava. O Sebastião, ele foi escravo. E foi maltratado por toda a sociedade, escorraçado, dizendo que a crença dele era do demônio. Então, as pessoas só o maltrataram. E o único amiguinho que o Sebastião teve foi o cãozinho. O cãozinho, o Zulu, foi o único irmão que ele teve naquela encarnação em que ele foi escravo. Hoje, o Sebastião está reencarnado. Ele traz aquele trauma. E ele tem um cãozinho, que é o Zulu. E ele tem um grande amor por aquele cãozinho, que estava com ele lá 400, 300 anos atrás. E ele, por ter traumas que ele ainda não venceu, a sociedade o maltratou. Ele ama o animal, mas tem um profundo problema com o ser humano. Por quê? Porque no conjunto de experiências dele, ele construiu isso. Para ele evoluir, ele vai ter que, em algum momento, estender esse afeto que ele tem ao cachorro, ao cão, ao gato, para o ser humano. Mas isso não é a tapa. Nós somos todos assim. Muito de nossa personalidade foi formada devido a coisas que a gente passou nessa vida.
nessa vida. Então, aquela moça que diz, nenhum homem presta, porque ela só deu mal, ela só teve problemas com o homem. Ou aquele homem que teve problemas com mulher e não quer mais, não quer saber. Nenhuma mulher presta. Porque o meu amigo que tinha moto saía com um monte de mulher, não saía com nenhuma, que não sei o quê. Então, as mulheres querem tudo. Então, ele tem uma visão. Percebe como a gente cai nessas armadilhas? A pessoa generaliza. Como ela viveu uma experiência traumática e ela não tem muita evolução, não é um espírito super evoluído, aquela experiência traumática ainda a influencia. Ela precisa fazer o quê? O que a doutrina espírita nos diz? Ela um dia será um espírito puro. Ela vai ter que se purificar das experiências traumáticas e colocar o amor às mulheres, aos homens, aos animais, à natureza, à água, às religiões dos outros, às crenças. Tudo é um crescendo. Então, sim, vai ter gente que hoje ama muito o animal, é verdade, e não ama o ser humano. Mas essa pessoa está dentro do processo evolutivo dela, está em aprendizado. E está tudo certo. A gente estimula com conhecimento espírita. Olha, ame os animais, ame o verde, ame a floresta, ame os índios, ame o homossexual, o negro, a mulher, o americano, o vascaíno, ame até o argentino quando ganha do Brasil, mas ame a todos. Ama até aqueles que estão presos. Eu estou amando. Isso aí, gente, isso aí. O Anderson, mas entra um fato também de que eu não sei o que está acontecendo, que está difícil a convivência. Então, você às vezes se apega mais ao bichinho para poder deixar aquele mundo lá fora correr. Se você não tiver uma ajuda da doutrina espírita. A doutrina espírita que eu falo porque nós estamos nela. Ela nos ajuda muito. Eu tiro por mim, porque eu, depois que eu abracei mesmo, que eu estou mesmo e tudo, eu notei uma diferença muito grande em mim. Eu sou mais tolerante, eu já não reclamo mais das coisas, entendeu? Mas está muito difícil de conviver. As pessoas estão gostando muito de mentir, é uma coisa horrível. Então, você tem que ter mesmo ajuda de um terapeuta ou da própria religião para poder aguentar isso. Eu me modifiquei muito, muito mesmo. As pessoas, os seres humanos, são apenas seres humanos. Né? À medida em que a gente aprofunda no conhecimento espiritual, a gente entende que, imagina que a escola, nosso planeta, seja uma grande escola, um grande hospício, um hospitalzão. Outro nome do nosso planeta, planeta hospital. Ele é planeta escola e planeta hospital. Mas eu vou usar o planeta hospital. Então, vamos lá na nossa imaginação didática. Tem três tipos de pessoa no planeta hospital. Os médicos, que são os evoluídos. Os doentes, que são os sem entendimento. Eu falei três. Quem é a terceira? Os enfermeiros. Os enfermeiros quem são? Como a gente estudou lá no livro Céu e Inferno, hoje, 15 horas, né? Quando você melhora, não é isso, Cecília? Quando você melhora, nosso irmão falou lá no Céu e Inferno, né? Você melhora, você retorna para ajudar os que ainda não melhoraram. É o processo evolutivo. Então, você tem os médicos, aqueles que já melhoraram há muito tempo que eles estão trabalhando no bem. 2, 3, 4, 5 mil anos já estão trabalhando no bem há muito tempo, são os médicos. Os enfermeiros somos nós. Acabamos de sair da enfermidade, tanto que a enfermidade ainda está com a gente
bem agarradinha. Agarradinha, agarradinha, agarradinha. E os doentes, que são aqueles que estão em uma situação pior do que a gente. Então, a gente tem que olhar para a humanidade, é o seguinte, para que eu chegue a ser médico um dia, eu tenho que perseverar no caminho do amor. Porque como eu tenho muita doença, eu tenho dificuldade de lidar com a imperfeição do outro. Quanto mais doente é o outro, eu tenho dificuldade de lidar com a doença dele, mostrando que, no fundo, o enfermeiro é uma pessoa de boa vontade, mas ainda está doente. Então, como é que eu curo dessa doença? Aí Jesus traz a lição para a gente. Ame a teu próximo, como se ele fosse você. Como se ele fosse tua mãe, diz Francisco de Assis. Como se ele fosse tua mãe. Olha para as pessoas como se fossem sua mãe, diz Francisco de Assis. São técnicas para quê? Para a gente suportar e vencer esse problema de ter que lidar com a doença do outro. Gente, ficamos por aqui. Nosso tempo acabou. Daqui a pouco nós teremos a palestra do Arautos. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco. Que Jesus nos ampare. Vamos fazer nossa prece final agora, para que a gente possa encerrar. Tá bom, gente? São 50 minutos, 1 hora de estudo, né? 18h50. Nos assiste do YouTube, pode colocar aí no canal do YouTube suas questões, que a gente responde na semana seguinte, tá? Às 18h50, mas você pode também interagir. A Rosângela, gente, interagiu com a gente, graças a Deus. A Rosângela interagiu com a gente. Um abraço, Rosângela. Estamos sentindo sua falta na quinta-feira, né? Rosângela interagiu com a gente online via YouTube. Então, vocês vejam que nós estamos aí e vamos então fazer nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade, Jesus, desse estudo singelo, mas que nos ajuda, Senhor, a um melhor entendimento em nossas vidas. Permita, Jesus, que nós possamos perseverar no caminho do bem. Somos imperfeitos, Jesus, cheios de defeitos, cheios de angústia, Jesus. Suplicamos a tua presença no meio de nós. Ó Mestre, divino amigo, traga, Jesus, a tua misericórdia, o teu socorro e o teu amparo. Traga, Jesus, a tua inspiração. Permita, ó meigo Rabi da Galileia, que diante de nossas imperfeições tamanhas, a tua misericórdia supra, Jesus, e nos sustente nessa jornada terrena. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja.